Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. Começando agora mais um Jornal Abre Aspas, com a transmissão simultânea direto do Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal Vale. Aqui comigo nos estúdios, o jornalista José Guilherme Ferreira e o nosso comentarista, o cientista social Leandro Besseneri. Bom dia para vocês. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Leandro. Bom dia, Zé Guilherme. Bom dia. Manhã de céu nublado aqui, né, na nossa região. O sol está tímido para aparecer. Você vê imagens aí ao vivo da Avenida Cassiano Ricardo aqui em São José dos Campos. Nessa edição você acompanha daqui a pouco como vai ficar o tempo para toda a nossa região. Nos destaques da edição desta quinta-feira, dia 6 de dezembro de 2018, você confere que a Procuradoria-Geral da República inclui e-mails do empresário Marcelo Debrecht em inquérito que investiga o senador Renan Calheiros por corrupção. Indagado sobre denúncias contra ministros, o presidente eleito Jair Bolsonaro diz que vai usar a caneta BIC, se houver denúncia robusta, e afirmou que as mudanças nas regras da aposentadoria devem ser votadas no primeiro semestre de 2019. Superávit da região metropolitana do Vale do Paraíba chega a quase 5 bilhões de dólares neste ano. No futebol sul-americano, o Atlético Paranaense fica no empate e deixa em aberto o título para a próxima partida. E o São José quebrou a zica, deixou a zica de lado e venceu o Corinthians pelo NBB, o Novo Basquete Brasil. Estes e outros destaques dentro de instantes. E a gente começa a edição de hoje do Jornal Abre Aspas com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Está autorizado. Os prefeitos podem gastar além do orçamento para pagar pessoal. Deputados aprovaram ontem mudanças na lei de responsabilidade fiscal. Está aberta a porteira. Não haverá mais punição nesses casos. A alteração depende ainda da sanção do presidente Temer. Os prefeitos pressionaram porque viram sua receita encolher, desmiringuir em tempos de crise econômica, de menor arrecadação. A lei da responsabilidade fiscal vinha freando a farra dos gastos. União, estados e municípios só podem gastar rigorosamente o que tem em caixa. Os gastos sempre condicionados à arrecadação. Foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique no ano 2000 e vinha dando certo. Estabeleceu um caminho de transparência dos gastos públicos. A ideia era coibir aquela velha prática. Um prefeito contrata uma grande obra em fim de mandato e deixa a conta para o próximo pagar. 16 partidos votaram a favor da flexibilização. O partido do presidente eleito Jair Bolsonaro votou contra a mudança, mas o MDB de Temer e o PRB liberaram as bancadas. É uma outra derrota para Bolsonaro, que precisa de contenção de despesas e não gostaria de receber nenhuma outra conta a pagar em início de gestão. É outro recado da política real. A Câmara não brinca em serviço. Aliás, brinca sim, com fogo. E depois de admitir que possa apresentar uma proposta fatiada de reforma da Previdência, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou ontem que as mudanças nas regras de aposentadoria devem ser votadas no primeiro semestre de 2019. O mais rápido possível, né? Que for no primeiro mês é impossível. Nos primeiros 6 meses, com toda certeza, o Congresso começará a votar essas propostas. Questionados pelos jornalistas sobre ministros do seu futuro governo que estão sendo investigados, Jair Bolsonaro afirmou que usará a caneta caso a denúncia seja robusta. Em havendo qualquer comprovação, obviamente, ou uma denúncia robusta, tá, contra quem quer que seja do meu governo, que esteja ao alcance da minha caneta BIC, ela será usada. Okay? Os senhores têm canetas BIC? Espero que a caneta BIC não suma, né?
A Procuradoria-Geral da República incluiu nesta semana novos e-mails de Marcelo Odebrecht no inquérito que investiga o senador Renan Calheiros e o filho dele, né, o governador de Alagoas, o Renan Filho, por corrupção e lavagem de dinheiro. Para a Procuradoria-Geral, as informações contidas nos e-mails mostram a atuação concertada de Renan e de Romero Jucá, ambos do MDB, para beneficiar a empreiteira Odebrecht. Desde o início das investigações, os dois senadores negam ter atuado para beneficiar a empreiteira. O inquérito foi aberto em abril do ano passado após a delação de ex-executivos da Odebrecht. Segundo os delatores, a empreiteira realizou doações oficiais para a campanha de Renan Filho após discutir com o senador uma atuação favorável aos interesses da empresa no Senado. A seguir, final de ano chegando e a preocupação com o estoque do banco de sangue na região, dos bancos de sangue da região. Ao vivo nós vamos falar sobre a importância da doação. Imagens da Avenida Cassiano Ricardo aqui em São José dos Campos. Agora são 9 horas e 26 minutos. O Jornal Abre Aspas retorna dentro de instantes. Retornando com o Jornal Abre Aspas, e final de ano traz uma preocupação com a queda no número de doações de sangue. Para comentar como é que está a situação do Hemocentro aqui de São José dos Campos, nós recebemos aqui nos estúdios o Paulo Pontes, que é responsável pelo setor de captação de doadores. Paulo, primeiramente, obrigado, bem-vindo aqui a SP Rio Mais, um bom dia. Bom dia. Nós, na verdade, do serviço, em nome dos pacientes que nós atendemos mensalmente, agradecemos essa oportunidade de trazer à tona esse assunto de tanta relevância para a sociedade, né? É uma tendência mesmo, né? Nesse período agora de festas, de final de ano, caírem essas doações, mas você estava comentando comigo que justamente já há um certo planejamento para incentivar, né, que essas doações aumentem, né? Sim, sem sombra de dúvida. Na verdade, ao longo do ano existem alguns momentos onde existe uma queda natural em função de diversos fatores, né, externos, vamos dizer assim, e a gente, obviamente, se preparando para isso, já começa algumas ações para que essa queda não represente nenhum tipo de impacto ao atendimento dos nossos pacientes. O sangue pode ser estocado? Até qual é a validade de uma coleta? Na verdade, assim, o sangue doado entra para nós como nós chamamos de sangue total. Não é? Então a gente vai dividir em alguns componentes o sangue, cada um desses componentes ele tem uma estocagem distinta e um tempo de validade distinta. Eu vou citar para vocês, que eu acho que é o que tem maior relevância, porque representa cerca de 65% das nossas transfusões, que são as células vermelhas, as hemácias, e essas têm uma durabilidade relativamente curta de apenas 42 dias. Então, assim, é um processo muito dinâmico, né? O nosso serviço ele atende aqui em todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte, realizando em média 3.500 transfusões por mês. Então a gente precisa de uma constante doação, não só para manutenção dos estoques, mas até para garantir o atendimento, né? Porque é um número bem significativo de pessoas que recebem sangue. Existe aquela pessoa que vai até o hemonúcleo, o hemocentro, doar o sangue porque tem um amigo, um parente que está precisando. Agora, essa questão do doador voluntário, né, daquele que se dispõe realmente a ir até lá e ajudar e contribuir, tem crescido essa taxa de doadores voluntários aqui na região, aqui em São José? Sim, na verdade isso é até um fator que muito nos orgulha, né? O serviço hoje ele está bem à frente do restante do país no que diz respeito à questão da doação voluntária, e a gente vem avançando ao longo desses anos, e um avanço muito importante. Há 20 anos atrás, quando a gente iniciou esse trabalho de disseminação da importância da doação para a população, dividindo um pouco mesmo a responsabilidade, porque a nós, Banco de Sangue, cabe a garantia da qualidade do processo, né? Que esse sangue seja benéfico ao paciente que vai receber. Contudo, a gente de nada ficaríamos de mão atada, vamos dizer assim, se não tem a doação de sangue. E a população, não só de São José, mas de todo o Vale, tem respondido de forma muito positiva, onde nós saímos de 18%
de doadores voluntários, isso há 20 anos atrás, perdão, e hoje nós estamos tendo uma média de 82% das nossas doações são de doadores voluntários. Isso é muito relevante até pela frequência dessas pessoas, né? São pessoas já sensibilizadas e conscientizadas da importância, e com isso a frequência dessas pessoas é grande ao nosso serviço. A gente tem hoje doadores que comparecem impreterivelmente a cada 60 dias e 4 vezes ao ano, no caso dos homens. Então isso para a gente nos dá uma segurança de saber que vamos poder contar com ajuda. Essa é a regra? Quer dizer, a pessoa pode doar quantas vezes por ano? Então, ela tem uma distinção entre homens e mulheres, até porque a mulher ela já tem uma perda mensal, né, através do fluxo menstrual. Então, os homens eles podem doar a cada 60 dias e realizando até 4 doações no ciclo de um ano. Já as mulheres, o intervalo é um pouco maior, de 90 dias, e podendo realizar até 3 doações ao longo do ano. E qualquer pessoa pode doar? Como é que funciona o esquema de idade, peso? Olha, é muito simples, na verdade. Basta a pessoa ter entre 16 e 69 anos, e nessa questão da idade eu só preciso fazer 2 observações. A primeira é que o menor de idade ele deverá estar na presença de um responsável legal, né, o pai ou a mãe. E a segunda é que até 69 é para aquelas pessoas que já são doadoras. Quem for realizar a sua doação pela primeira vez, ela pode ter no máximo 60 anos de idade. Além disso, os homens eles devem pesar mais de 50 quilos, as mulheres mais de 55. É fundamental o doador trazer um documento com foto, ter dormido bem na noite anterior e não vir em jejum. Isso é um mito ainda que se existe em relação à doação de sangue. Até, na verdade, assim, vamos dizer assim, as pessoas linkam a doação de sangue com o exame de sangue que requer o jejum. A doação de sangue ela não só não precisa do jejum, como é fundamental o doador tomar o seu café da manhã. O que nós pedimos é apenas que essas pessoas evitem alimentos gordurosos, leite, derivados do leite, ovos e frituras. E, por fim, é importante estar em boas condições de saúde. Sim, e como é que se prova que você está em boas condições de saúde? Então, na verdade, assim, existe uma etapa pré-doação, vamos dizer assim, né, um processo de triagem, onde primeiro o doador faz um teste de anemia, né, para ver se ele não está com anemia, porque obviamente se tiver ele não pode doar, né? E a próxima etapa é para nós o setor mais importante, que é justamente a triagem de doadores. Então o doador ele passa por uma entrevista onde ele vai ser avaliado exatamente se ele está apto para realizar a sua doação ou não. Então é ali que a gente vai avaliar a aptidão do doador para a doação de sangue. O sangue ele é avaliado também depois que ele foi doado? Sem sombra de dúvida. Então a doação ela é feita até das 7 ao meio-dia e meia, né, de segunda a sexta, e no período da tarde os nossos profissionais se deslocam aos laboratórios exatamente para a realização dos exames de doenças que transmitem pelo sangue. Então todos os dias esses exames são feitos na parte da tarde, e esse sangue doado já no final da tarde, por volta de 17h30, ele já está liberado para ir para os hospitais. Na sua avaliação, o que mais dificulta que tenha no Brasil mais doadores de sangue, de repente, porque existe realmente uma campanha, pelo menos nessa parte, o Brasil tem até tido bons resultados aí de campanhas, como você mesmo disse, os doadores voluntários aumentando, mas o que mais dificulta na sua avaliação que esse número possa ser ainda maior ainda? Olha, primeiro assim, o Brasil, sem sombra de dúvida, ainda precisa avançar muito, né? Segundo o próprio Ministério da Saúde, só 1,8% da população doa sangue aqui no nosso país. E segundo a Organização Mundial de Saúde, para não haver falta de sangue, é primordial que pelo menos de 3 a 5% da população doe sangue para justamente não ter a falta. Segundo, eu me sinto à vontade em dividir isso com vocês, até pela experiência que eu tenho, que são já 23 anos correndo atrás dos doadores, né? E assim, a falta de informação, sem sombra de dúvida, mesmo hoje, com todo o aparato de tecnologia que se tem no que diz respeito à comunicação, a falta de informação ainda é a principal barreira para as pessoas não doarem sangue. E eu digo isso não só para quem ainda não doou, mas assim, muito para quem já é doador, né? Então, assim, nesse nosso contato diário com a população, é muito comum a gente se deparar com pessoas dando seu depoimento. Olha, eu era doador, mas agora eu descobri que eu estou com diabetes. Vou citar para vocês o exemplo mais clássico. Eu descobri agora que eu estou com diabetes e aí eu resolvi, não posso mais doar. E, na verdade, a diabetes não é uma doença que impeça a doação. Então, assim, certamente a falta de informação ainda hoje é a principal barreira para as pessoas não doarem sangue. E vocês ainda têm que aturar, vamos dizer assim, questões de notícias falsas que circulam. De repente, eu vou doar sangue, eu vou perder meu sangue, vou ficar mais suscetível a doenças.
Isso é um mito que tem que ser quebrado por vez, né? Com certeza. Não, assim, além desses, existem outros também, como se eu doar o sangue, eu vou ter que doar, doando sangue uma vez, eu vou ter que doar sempre, porque o meu organismo vai se acostumar. E, na verdade, assim, o sangue vai engrossar, ou eu vou engordar, ou eu vou emagrecer. E são, obviamente, são mitos, né? Porque esse processo de reposição do sangue, ele já acontece de forma natural. Então, todos os dias, o nosso organismo elimina milhões de células do sangue e as repõe, né? Então, a medula óssea está constantemente produzindo sangue para haver essa reposição. Então, quando você doa sangue, você só acelera esse processo. E como eu falei, até citei anteriormente, na questão das mulheres, isso já é um processo que acontece natural. Essa perda de sangue e essa reposição de sangue. Então, são mitos que devem ser quebrados, sim, para a gente garantir, obviamente, que assim, nós não queremos que ninguém precise de sangue, mas é de suma importância até para a vida que, caso alguém precise, o banco de sangue esteja abastecido, né? Porque se a gente avaliar que a nossa região é cortada ao meio pela rodovia de maior fluxo e, infelizmente, com acidentes diários, né? Então, assim, a gente tem que sempre estar preparado para o pior, querendo que não venha, mas se vier, que a gente esteja preparado, porque não teremos tempo daí, então, correr atrás de doador, né? Além do Hemocentro aqui de São José, existem hemocentros aqui na nossa região, outros? Existe, sim. E tem aqui em São José, na verdade, existem 2 serviços, né? O nosso, o Serviço de Hemoterapia de São José dos Campos, e o Hemovale. Além de nós, temos o Hemocentro de Taubaté e o Hemocentro de Bragança Paulista. Então, somos em 4 na região. Esses hemocentros estão dando conta dessa população grande da nossa região aqui metropolitana? Sim. Assim, como a gente falou, né, inicialmente, existem alguns momentos mais delicados no que diz respeito à manutenção de estoque, mas, a princípio, o atendimento tem sido garantido. São os hospitais que vêm atrás do sangue dos hemocentros? Na verdade, assim, as unidades, na verdade, as instituições, elas já têm o banco de sangue de assistência, né? Então, eu vou citar um exemplo. Na verdade, o médico que está acompanhando o caso do paciente, que define se ele vai precisar ou não, e aí ele encaminha para uma unidade transfusional dentro do próprio hospital. Então, os bancos de sangue, ele tem uma unidade dentro dos hospitais exatamente para realizar a transfusão. Tá, vocês então têm o estoque e vão abastecendo esses pontos aí nos hospitais. Exatamente. Então, na verdade, a gente tem um estoque na nossa unidade central, onde são feitas as coletas, e a gente tem hoje 12 agências transfusionais espalhadas aqui na região e que esse estoque é reabastecido constantemente. Muito bem. Bom, vale reforçar aqui e ressaltar a importância da doação. Esse é o nosso intuito, cada vez mais, né, de trazer esses doadores, de crescer esses doadores voluntários. Então, procure o Hemocentro, o Hemonúcleo da sua cidade para fazer a doação aqui em São José dos Campos. Para quem quer doar, aonde fica, horário de atendimento, telefone, passa para a gente todos os detalhes. Vamos lá, o nosso serviço ele fica na Rua Antônio Sais, número 425, no centro, ao lado da Santa Casa. O horário de doação é de segunda a sexta, das 7 ao 12h30. E o telefone para contato, caso alguém tenha alguma dúvida, é o 3519-3766, ou então através do WhatsApp 981360011. Perfeito. Bom, bons trabalhos aí nesse final de ano e parabéns pelo trabalho, né? E que a SPRio Mais está de portas abertas aqui sempre para vocês poderem divulgar, enfim, incentivar cada vez mais os doadores. O nosso serviço que mais uma vez agradece vocês, né, por abrir essa porta, né, esse canal de comunicação para a gente levar para a população a importância desse gesto. E fica aí o convite, né? A gente está até com o slogan de que antes de viajar, venha doar, né? Porque nós estamos, de fato, tendo daqui para frente uma queda nas doações e a gente espera que isso não impacte no atendimento dos nossos pacientes. Perfeito. Obrigado, Paulo, pelas informações, pela entrevista. Bom, a seguir, informações regionais e a previsão do tempo. Agora 9h41. Muito bem, retornando com o Jornal Abre Aspas, na edição desta quinta-feira, dia 6 de dezembro, e vamos saber como é que vai ficar o tempo para toda a nossa região, aqui nessa quinta-feira, né, com a Cristiane Nascimento. Cristiane, muito bom dia. Bom dia, Rodrigo Fernandes. O dia começou com céu claro e temperatura mínima de 16 graus em São Paulo. Entretanto, ao longo do dia, com o transporte de umidade do oceano para o continente, haverá aumento gradativo da nebulosidade na maior parte de São Paulo.
Desta forma, o céu estará variando entre parcialmente nublado a nublado em todas as regiões. Há possibilidade de pancadas de chuva na tarde e noite em áreas isoladas do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. As temperaturas estarão em ligeiro declínio em relação à quarta-feira, com máxima de 27 graus na capital paulista e 28 graus no Alto Tietê, Vale do Paraíba, Litoral Norte e na Serra da Mantiqueira. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Cristiane, pelas informações. E ontem uma chuva forte, né? Aliás, bem forte lá em Guará, em Cachoeira Paulista, surpreendeu os moradores. Você vai ver imagens aí dessa chuva que foi acompanhada de granizo, né? O temporal com granizo atingiu a região central de Guará, de Guaratinguetá, e muitos moradores ali foram pegos de surpresa, né? As imagens aí você está vendo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva durou cerca de 10 minutos e não provocou, felizmente, danos na cidade, nenhuma questão de pessoa também que ficou ferida, enfim. Cachoeira Paulista também registrou uma chuva de granizo que durou cerca de 15 minutos. O temporal chegou a alagar ruas. Aliás, normal alagar rua em Cachoeira Paulista. Eu morei lá durante alguns anos lá e aquela rua da Paróquia São Sebastião sempre alaga, né? E é incrível que passa prefeito e continua alagando. O temporal chegou a alagar ruas, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhum dano foi registrado na cidade. Bom, um levantamento aponta que pelo menos 3 prefeitos aqui da região nossa, das cidades aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba, recebem salários maiores do que os do governador do estado de São Paulo. O salário atual do governador é de R$ 22.300 e os prefeitos de Ilhabela, Pindamonhangaba e aqui de São José dos Campos recebem um valor maior. Está melhor do que você se candidatar a governo do estado, você pode ser prefeito dessas cidades que vai receber uma graninha a mais. Em Ilhabela, o prefeito Márcio Tenório recebe R$ 24.000. Em Pinda, o prefeito Dr. Isael tem salário de R$ 23.891,61. E São José dos Campos, o prefeito Felício Ramute recebe R$ 22.452. Além disso, todos os salários consultados são muito maiores que o salário médio do brasileiro, que em 2018 ficou em torno de R$ 2.200. Você está vendo aí um mapa, né, onde encontra-se o nível, né, de 1.000 a 1.500, depois 1.500 a 1.800, enfim. E alguns em branco ali, né, o Leandro está aqui junto com a gente, vai explicar para a gente, ele que fez esse levantamento. Os que estão em branco ali são aonde você não encontrou, né, Leandro, a informação no Portal da Transparência. Essas informações dos salários são do Portal Transparência. Foi difícil fazer esse levantamento, Leandro? Olha, Rodrigo, eu acho assim, o Portal da Transparência ele é fundamental para quem quer conhecer as questões da gestão e conhecer a fundo, né, os aspectos mesmo da administração pública das cidades. Em relação para fazer esse levantamento, de fato, são 39 municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, e isso deu bastante trabalho, sim. Enquanto alguns municípios, como por exemplo São José dos Campos, até mesmo Taubaté, é bem fácil de se encontrar essas informações na internet, né, no portal da transparência das prefeituras. Se a gente for pensar nos municípios pequenos, como por exemplo Cunha, aqui Lagoinha, São Luís do Paraitinga, Jambeiro, não consegui encontrar essas informações. Então, assim, às vezes eu passava 10, 15 minutos, 20 minutos, meia hora no portal da transparência desses municípios, quando ele não está fora do ar, e ainda assim foi bastante difícil de encontrar essas informações. Então, assim, eu acho que o munícipe tem que conhecer, tem que entrar. Entrem lá no portal da transparência de São José dos Campos, o endereço é bem fácil. É www.sjc.sp.gov.br. Lá tem as informações, tem dos rendimentos, né, os salários de todos os servidores da prefeitura. Aí também pode entrar no site da Câmara de Vereadores. Lá tem o salário de todos os servidores da Câmara, dos vereadores. Tem também contratos, licitações. A gente pode ver, por exemplo, quanto custou para pavimentar uma rua, quanto custou uma viagem de São José dos Campos para São Paulo. Tem lá os vouchers, os tickets, né, que eles usam para as viagens. Então, aquilo está certo, não está. A população, dentro de uma democracia, ela tem que fiscalizar, ela tem que participar. Porque se a gente não participa e deixa tudo a cargo do poder público, se a gente simplesmente vota uma vez a cada 2 anos, né, e esquece depois, fica muito fácil para eles fazerem o que eles quiserem. A divulgação desses, por exemplo, dos salários, a gente está falando em salários,
Essa divulgação é obrigatória? Ela é obrigatória. Desde a lei da transparência, né, e desde 2011, né, quando ela é promulgada, a lei da transparência, ela é obrigatória, tem que ser divulgada na internet, os municípios não podem omitir esse tipo de informação. Inclusive, ela não é uma lei, eu já li essa lei algumas vezes tentando entender ela a fundo, ela não obriga, por exemplo, o município a divulgar o nome dos servidores e o salário que eles ganham. Geralmente pode-se divulgar a matrícula do servidor juntamente ao seu salário. São José dos Campos, desde o ano passado, se eu não me engano, ou comecinho desse ano, começou a divulgar o nome do servidor e o cargo que ele ocupa, o tempo de casa que ele tem, o tempo que ele está trabalhando naquela função, dentro do poder público, e o salário que ele tem. Então, se você conhece lá o seu amigo que trabalha na prefeitura, você consegue encontrar o salário dele, o cargo que ele exerce, há quanto tempo que ele está lá. Uma outra informação interessante é que pelo tempo de casa, pelo tempo de trabalho que ele tem, a gente consegue encontrar quem são os comissionados. Né? Então, por salário, por cargo e por tempo, a gente consegue ver quem são os comissionados dentro da gestão pública. Daqui da lista são 15 cidades, né? Depois vai estar no nosso portal direitinho, né, as informações, mas dentre as cidades, você comentou que são cidades às vezes pequenas, né, que talvez tenham dificuldade de implantar esse sistema, mas, por exemplo, você tem Aparecida e São Sebastião, que são cidades turísticas e que, pelo menos, deveriam se comprometer aí com esse tipo de informação. Então, enfim, fica aí essa questão de você como eleitor e como munícipe, né, como o próprio Leandro reforçou, de procurar, de acompanhar essas informações. E se está faltando esse tipo de informação, ir lá e cobrar. Né? Exatamente. É um dever do nosso cidadão. O artigo 5º da nossa Constituição, quando fala, né, sobre os direitos fundamentais, né, a gente tem esse dever enquanto cidadão. Se a gente quer ver o nosso país evoluindo, se a gente quer ver a nossa cidade melhorando, a gente tem que fiscalizar. Infelizmente toma tempo? Toma um pouco de tempo, sim. Na verdade, por exemplo, o caso que você citou de Aparecida e São Sebastião, pode ser que eles tenham isso divulgado nos portais da transparência deles, só que eu não encontrei. Então, assim, eu não tenho dificuldades em mexer com navegadores de internet, mexo com isso há muito tempo, navego desde pequeno, e você entra no portal da transparência e não encontra. Vai ter que estar escondidinho lá. Está escondido. Então, assim, é difícil de encontrar. São José dos Campos, por exemplo, eu julgo que é um bom exemplo. Você entra no site da prefeitura, você entrou, já está lá na página inicial, logo na frente, lá, portal da transparência. Tem lá rendimentos, contratos, o cargos, salários, tem tudo certinho ali. Então você ajuda, é muito mais fácil você fiscalizar. Quando você pega esses municípios que você não encontra a informação, fica muito difícil, quando a informação está muito escondida. E o pior é que não existe, segundo a lei da transparência, uma padronização dos portais. Então, cada portal que a gente tem, seja de São José, de Taubaté, você pega Tremembé, enfim, de Potim, cada portal é feito de uma forma diferente. Isso dificulta muito a fiscalização. Isso impede, por exemplo, que a gente crie aplicativos que façam isso de forma automatizada, porque cada interface é diferente. Então essa é uma questão bastante complicada. Se você entra no São José de um jeito, de Taubaté é de outro jeito. Aí uma empresa fez o portal de, sei lá, de Ubatuba. Então é diferente. Isso dificulta as comparações, né? Dificulta a comparação, dificulta o acesso à informação e dificulta para o cidadão. Porque dentro de uma democracia, o cidadão ele tem um papel fundamental. Se a pessoa não participar, se ela deixar tudo na mão do poder público e depois a cada 2 anos ir lá e votar simplesmente com base em notícias, com base em alguma coisa que viu na internet, no WhatsApp, a chance de você cometer um erro, de você fazer às vezes até uma injustiça ou algum comentário, né, que não condiz com aquele momento é muito grande. Então tem que acompanhar sim, saber quem é o prefeito, qual o salário que ele ganha, quantos vereadores tem na sua cidade, como que os vereadores, o seu vereador, em quem você votou, como que esse vereador ele está votando nos projetos na Câmara. Por exemplo, aumento de salário, né, para diminuição de algum benefício, enfim. Então tem que acompanhar o seu vereador, o seu deputado. Né? Então isso dá um pouco de trabalho? Dá. Às vezes você vai perder 5 minutos no seu dia, no mês, ou às vezes no ano, para você ver como que o seu vereador votou, quais são os salários, qual o número, né, de representantes na casa legislativa do seu município. Mas isso é importante para que a gente possa aí ter cidades e um país cada vez melhor. Bom, a gente comentou sobre essa questão e eu chamei a atenção de que são 3 cidades aí que ganham a mais do que o próprio governador do estado, que é uma coisa até estranha para a gente, porque o governador em nível hierárquico, né? Será que eu falei a palavra certa? Mas, enfim, estaria acima do prefeito, enfim. Mas
Você pega, por exemplo, cidades como Taubaté e Tremembé, isso me chamou a atenção. Taubaté, o salário do prefeito lá, Ortiz Júnior, é 17.900, e Tremembé, que é uma cidade menor, tem um salário de 20.312, quer dizer, a diferença uma diferença aí notável aí do salário das duas cidades. E territorialmente, enfim, Taubaté e Tremembé são cidades bem diferentes. Como é que é estipulado o salário do prefeito, né? Cada cidade, olha, eu vou dar esse salário para você, prefeito, está aí. Como é que é estipulado esse salário? É o próprio município que define, né, o salário dos seus prefeitos, dos seus vereadores. Isso é definido na Câmara de Vereadores. Você tem ali os reajustes salariais, né? E existe o teto que, na minha opinião, deveria ser, né? Aliás, acho que isso até segundo a lei deve ser o teto do salário do governador, o que não é respeitado e acaba sendo considerado o teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que está na casa de quase R$38 mil. Então a gente pega, por exemplo, municípios como Ilhabela, que é um município que tem bastante dinheiro, tanto por conta do turismo, que é uma fonte de arrecadação importante, como por conta dos royalties do petróleo, que agora estão vindo muito fortes para Ilhabela. O prefeito de lá ganha R$24 mil, entendeu? É um belo de um salário, né? E você comparar, por exemplo, com municípios menores, que também eles ganham salários altos ou salários menores, mas enfim, independente disso, são valores que estão muito acima do rendimento médio do brasileiro, né? E essa questão também ela é complicada. Se a gente pega, por exemplo, o Jacareí, a lei permite, o prefeito de Jacareí ele é procurador de justiça. A lei permite que ele escolha se ele quer continuar ganhando o salário de procurador de justiça, que é de quase R$29.500, R$29.500, quase R$30 mil que ele ganha, ou o salário de prefeito, que é o cargo que de fato ele está exercendo agora, que é de R$19 mil e poucos. Obviamente, ele escolheu o salário de procurador de justiça, então ele continua ganhando R$29.500. Ou seja, está correto pela lei, mas... Está correto pela lei, mas vamos pensar um pouquinho, né? Nesse cenário que a gente está vivendo, queda de arrecadação, né? Um aperto... É como os ministros do Supremo lá aumentando o salário deles. Exatamente. Correto pela lei? Está dentro da lei? Tá, mas é moral, sabe, é ético, está de acordo com a realidade atual do Brasil, né? Exatamente. Às vezes é muito desconexo, é por isso né? que o cidadão tem que participar. Porque eles mesmos votam os aumentos para eles próprios, né? Então ninguém chega na empresa e fala assim, chefe, a partir de hoje eu vou ganhar 25% a mais, tá? Não se discute mais. Então assim, a gente tem que fiscalizar, nós somos os patrões deles. Muito bem. Então a gente tem que estar de olho nisso. Bom, vamos reforçar então aqui que sempre os portais da cidade sempre são acompanhados com o sp.gov.br, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Então é fácil de procurar, fácil de achar o site da sua prefeitura, da sua cidade, e vai lá e acompanhe, e acompanhe realmente esses números, acompanhe o trabalho dos que você elegeu. A Câmara de Jacareí aprovou ontem 3 dos 4 projetos que integram o plano do prefeito Isaías Santana de reforma administrativa do município. As propostas foram apresentadas após o Tribunal de Justiça determinar a exoneração de servidores lotados e 57 cargos do governo. Todos os projetos aprovados contaram aí com o voto favorável de 11 vereadores e o contrário do parlamentar Luiz Flávio, do Partido dos Trabalhadores do PT. A comissão, então, portanto, a Câmara de Jacareí, então, aprovando os 3 dos 4 projetos desse plano da reforma administrativa da cidade. A Comissão de Ética da Câmara de São José dos Campos aprovou ontem o relatório que pede a abertura de uma comissão processante para investigar o vereador Maninho 100%, do PTB. O relatório foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Ética. Segundo o vereador Lino Bispo, que preside a comissão, o relatório será protocolado na manhã de hoje e, de acordo com o regimento interno da Casa, deve entrar na pauta da sessão seguinte, que será realizada na noite do mesmo dia, na noite de hoje. Caso a abertura da comissão processante seja aprovada, 3 vereadores serão sorteados para integrar a equipe. Maninho 100% foi acusado por um ex-assessor de cobrar R$300 mensais de um suposto pedágio por indicações a cargos na prefeitura. Pelo menos outras 3 pessoas também teriam sido vítimas desse esquema. Esse caso também é investigado pelo Ministério Público. A Justiça de Taubaté determinou que o ex-prefeito Roberto Peixoto e o ex-vereador Luizinho da Farmácia iniciam o cumprimento das penas por terem sido condenados por crimes previstos na Lei de Licitações. Condenado a 3 anos de detenção, eles tiveram as penas substituídas por alternativas e terão que prestar serviços à comunidade.
Segundo a denúncia do Ministério Público, a irregularidade ocorreu no ano de 2012, quando Luizinho era o presidente da Câmara e Peixoto estava no último ano do seu segundo mandato como prefeito. Naquele ano, a Câmara comprou carros novos e decidiu transferir os antigos para a Prefeitura. Foram 12 veículos. No entanto, apenas 9 foram enviados. Após a autorização por escrito de Peixoto, Luizinho entregou os outros carros a 3 entidades da cidade. De acordo com o Ministério Público, as doações foram ilegais. Primeiro motivo, não pode haver doação de bens públicos em ano eleitoral. Segundo, a alienação de bens públicos deverá ocorrer via licitação. E terceiro, doações para entidades beneficentes devem ser precedidas de processo em que se comprove o uso social, o que não houve. Caso descumpram a decisão tomada, poderão ser presos. Peixoto ainda terá que pagar uma multa de aproximadamente R$10 mil. 10 horas em ponto, mudando um pouquinho de assunto e aliviando um pouco, a gente viu que o cenário político aqui da nossa região está bastante tenso. Aliás, a Câmara de São José dos Campos finalmente deu sequência, né, ao caso do Maninho 100%, que foi se arrastando, foi enrolando. E agora vamos... Infelizmente, essa questão de pedágio, do que os servidores que conseguirem algum cargo têm que pagar para o vereador, não é uma exclusividade de São José. Infelizmente, você escuta falar disso em vários municípios, né? Isso é uma questão que tem que ser investigada seriamente. E vamos acompanhar, né? Hoje tem sessão da Câmara que deve dar sequência aí a essa abertura dessa comissão, enfim. E Taubaté está parado, né? Atenção aos vereadores de Taubaté. A questão da farra das viagens, estão tudo de boa lá, sem se comprometerem com... A denúncia foi feita pelo Jornal Vale, até agora não tomaram nenhuma atitude. O Ministério Público está em cima, mas, enfim, os próprios vereadores, o próprio presidente da Câmara ainda não tomou nenhuma medida concreta com relação a essa denúncia, dessa injeção, né, das notas fiscais, aí, desse aumento, né, do repasse aí do que eles têm direito para repassar das notas fiscais de viagens. Aí, enfim, estamos de olho, estamos acompanhando. Mudando de assunto, vamos falar de esportes. Ontem ocorreu o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana entre o Júnior Barranquilla e o Atlético Paranaense. A partida terminou empatada por 1-1 e o Pablo abriu o placar para o time brasileiro aos 5 minutos do segundo tempo. Porém, 2 minutos depois, após dividida na área, Ione Gonzalez empatou para os colombianos. Os detalhes aí dessa partida você tem no nosso portal, na sprriomais.com.br, tá? Então, todos os detalhes desse jogo, dessa partida. Com esse empate, o campeão da Sul-Americana será decidido na quarta-feira que vem, dia 12, na Arena da Baixada, em Curitiba. Quem vencer o duelo será o campeão do segundo torneio mais importante da América do Sul. E pelo regional, o São José visitou o Corinthians e finalmente, né, largou de vez a bruxa que rondava aí o São José. Eram 5 derrotas consecutivas, né, que o basquete do São José vinha somando, e agora venceu do Corinthians na noite de ontem aí, lá em São Paulo, valendo aí a 13ª partida dos joseenses no campeonato. O time joseense venceu por 82-74. Com a vitória, o São José espanta nessa crise, e o próximo compromisso será no sábado, quando recebe o Joinville, a partir das 6 da tarde, aqui em São José, no ginásio Lineu de Moura. Os detalhes também dessa partida de ontem do São José Basquete está lá no nosso portal sprriomais.com.br. É isso. Agradecer mais uma vez aí a presença, Leandro, ainda mais trazendo esse tipo de conteúdo para a gente. Fique à vontade em sempre trazer esse tipo de conteúdo, acho que enriquece demais, né? E a gente tem que realmente ficar atento a esse tipo de coisas. Mas, mais uma vez, obrigado e uma ótima semana para você, Leandro. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Uma ótima semana a todas e a todos. Um abraço aí. Zé Guilherme, retornamos amanhã, sexta-feira. Sexta-feira tem jornal. A você, muito obrigado. Uma ótima quinta-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira. Lembrando, conteúdo na íntegra vocês têm lá no nosso portal. Acesse sprriomais.com.br. Uma ótima quinta e até amanhã.